eu sempre gostei muito de esporte. Isso foi legal também, porque nessa época eu estava mais envolvido com as discussões sobre teoria do lazer, né? Eles ajudam a configurar um determinado perfil de bairro e um perfil de subúrbio do Rio de Janeiro, além de se constituírem em uma célula política fundamental para esses bairros e para essa região. Então, como é que os clubes eles... Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um Pod Esporte Lazer e hoje teremos a presença de um convidado muito especial. Mas antes de iniciarmos, eu vou pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal, deixem o seu like ou acompanhem algumas coisas no meu Instagram. André, quem é o nosso convidado de hoje? Olá, amigos que assistem o Pod Esporte Lazer de hoje, que por sinal tem um convidado diferenciado, professor do programa de pós-graduação em educação da UFRJ e coordenador do Sport, Laboratório de História do Esporte e Lazer. O convidado de hoje tem mais de 20 livros publicados, que refletem o pensamento e estudos dessa figura ímpar, irreverente, preocupada com a sociedade e inquieta, como todo bom pesquisador deve ser. Com vocês, Vitor Andrade de Melo. Oi, Vitor, tudo bem? É um prazer muito grande te receber aqui no Pod Esporte Lazer. E para começar, eu gostaria que o nosso pessoal conhecesse um pouco do Vitor. Eu queria que tu fizesse uma breve apresentação da tua história, de quando era criança, como é que tu se envolveu com as atividades físicas, enfim, o que tu tiver vontade de contar sobre o Vitor. Olá, Regiane, um prazer grande estar contigo, que bom revê-la. É muito prazer estar contigo nessa iniciativa. Eu assim, mais ligado ao tema, eu sempre gostei muito de esporte. Fui uma criança criada no subúrbio do Rio de Janeiro, né? Eu sou da região de Senador Camarado, um bairro que hoje é um bairro, naquela época não era um bairro, chamado Bairro Jabu. A minha família ela é de Septiba, que é o último bairro, a última praia do Rio de Janeiro, né? Meu avô era pescador, então tinha uma relação com o mar muito intensa, embora eu não tenha tido tanto, porque no bairro onde eu fui criado não era um bairro de mar, né? Então, eu sempre gostei muito de esporte, de acompanhar esporte, de ver esporte. Enfim, aí no momento que eu tinha jogado algumas coisas no ensino médio e tal, nunca com grande desempenho esportivo, mas quando eu estava para escolher a carreira, né? Assim, eu tive uma interrupção, porque, na verdade, eu estudei no Colégio Militar, no Rio de Janeiro, né? Então, eu cheguei aí para a Academia Militar, ficar lá 6 meses, mas não gostei, não me adaptei, saí e fiquei um pouco para ver o que eu ia fazer. E como eu gostava de esporte, e lá na academia eu tinha sido atleta lá da academia, então eu acabei me fazendo educação física um pouco por isso, né? Assim, né? Um pouco por esse gosto pelo esporte, né? Mas na faculdade as coisas mudaram um pouco. Eu entrei na faculdade em 1989, que era o ano onde estava tendo a primeira campanha presidencial, né? Assim, a gente estava tendo a primeira eleição, né? E eu sempre brinco que a primeira bandeira vermelha que passou, eu fui atrás. E acabei, já naquele ano, ingressando no Partido dos Trabalhadores, participando das reuniões, né? Naquele tempo, o partido tinha muitas reuniões para discutir tendências, tinha as tendências que faziam as suas teses bibliografadas, né? Assim, então, na véspera das reuniões, a gente recebia aquele bando de material das várias tendências, né? Tal. Então, o partido era uma instância formadora muito forte, assim, pelo menos para mim foi muito forte, junto com o movimento acadêmico, o movimento estudantil, porque já em 89 eu também me tornei membro da diretoria do centro acadêmico, né? Assim, então, o que acontece foi que quando eu comecei a ter essa experiência política, vivendo o DCE, vivendo as reuniões do partido, vivendo o centro acadêmico, o curso de educação física ficou um pouco chato para mim, né? Naquele tempo, a gente tinha um curso de educação física muito tradicional ainda, né?
estava começando a chegar esse debate do que depois a gente chamaria de educação física renovada, né? Os debates da crítica superadora, ainda não tinham chegado muito isso, né? E aí eu acabei, no ano seguinte, pensando em dar vazão a uma outra paixão que eu tinha, mas que eu nunca tinha visualizado como profissão, que era a história. Então, eu gostava muito de história no ensino médio, mas nunca pensei que pudesse vir a trabalhar com isso, né? E aí fiz um novo vestibular, naquele tempo era vestibular, não tinha Enem, né? E fui aprovado, né? Então, eu comecei a fazer educação física na UERJ e história na UFRJ, porque naquele tempo não podia ter 2 matrículas na mesma universidade, acho que hoje não pode ainda. Só que eu não estava conseguindo conciliar, porque eu também trabalhava, minha família é uma família de classe média baixa, né? Então eu tinha que trabalhar, e tinha o CA, e tinha também tudo o que tinha um jovem, né? Namorada, festa no DCE, essas coisas todas, né? Encontros do movimento estudantil, ENEF, então eu não estava conseguindo conciliar. Eu pensei em largar a educação física, por incrível que pareça, assim, mas aí acabei um pouco orientado. O professor Alfredo Gomes Faria Júnior falou: não larga a educação física, larga história e vem estudar aqui história e educação física, eu te oriento, né? E foi um pouco assim que começou as coisas, assim, né? Eu comecei a me interessar por história da educação física, depois por história do esporte, um pouco nesse cenário. No final da minha formação, já no meu último, eu atrasei um ano a formação, né? Porque tinha muito essas tarefas todas, então não conseguia dar conta de fazer todas as matérias no percurso normal. Eu comecei a trabalhar numa empresa de eletrodomésticos aqui no Rio de Janeiro, como coordenador de lazer dessa empresa. Eu já tinha trabalhado muito no âmbito do lazer, em tudo que você pode imaginar. Manhã de lazer, colônia de férias, em tudo. E aí acabaram me chamando para coordenar uma programação de lazer para os funcionários. Era uma empresa grande, ainda uma empresa grande, né? Então aí eu comecei a estudar um pouquinho de lazer, também não tinha tanta coisa naquele tempo também, a coisa também estava começando, né? E acabei me interessando pelo debate do lazer, acabei, participando de alguns Enarel, assim, também estava, o Enarel já era importante, assim, né? Então acabei apresentando alguns trabalhos sobre essa experiência. E um pouco foi isso que aconteceu na minha vida profissional. Eu acabei juntando esses dois interesses, assim, né? O interesse pela história e o interesse pelo lazer, e foi assim que foi seguindo as coisas. Conhecemos, eu acho que no Edarel, e justamente quando tu apresentava um trabalho que tinha a ver com políticas públicas, mas principalmente com essa visão da história. Isso sempre me impressionou bastante, porque não é comum as pessoas da educação física se vincularem a outras áreas, um pouquinho fora da cultura, da educação, mesmo da saúde. A história, sim, é bem emblemática. E aí, eu acompanhando um pouco também das tuas publicações, eu verifico que tu tem alguma relação com sociologia, geografia. Me fala um pouco desse histórico de pesquisas e publicações, que eu acho que são mais de 20 livros, né, entre autorias solo e autoria com outros autores. Conta um pouquinho das tuas publicações, dos teus livros, das tuas pesquisas. Então, Jana, eu acho que eu sempre fui um indisciplinado, assim, do ponto de vista da formação, né? Tanto é assim, talvez a melhor expressão disso seja os pós-doutorados que eu fiz, né? Porque eu acabei fazendo um pós-doutorado em estudos culturais, um em história, um em educação e um em geografia. Então, eu sempre fui um pouco... a minha formação foi toda em educação física, né? A graduação, mestrado e o doutorado, e um pouco sempre flertando com essas outras coisas que me pareciam interessantes, né? E aí eu sempre encarei os pós-doutorados como uma possibilidade de orientar aquilo que eu estava interessado naquele momento, né? Então, agora, por exemplo, eu acabei agora em julho um pós-doutorado aqui na Universidade Federal Fluminense, da geografia, porque eu estou bastante fascinado com essa coisa da produção do espaço urbano, né? Assim, e foi muito legal. Meu supervisor, Márcio Pinhon, é um cara espetacular, e tem sido, porque a gente continua dialogando e a gente continua, em contato e pensando em coisas em comum.
Então, eu acho que os livros eles são um pouco essas diferentes fases, né, que o meu trabalho foi assumindo, assim, né? Quando eu tinha muito interesse nos estudos culturais, então eu fui procurar lá nos estudos culturais os debates de arte, que acabou resultando nos livros que era a arte enquanto fonte histórica, né? O livro Cinema e Esporte, o livro Esporte e Artes Plásticas, eu escrevi muita coisa sobre literatura e esporte, né? Então sempre procurando isso que eu chamo de arqueologia social do fenômeno esportivo, entender como é que ele está em tudo quanto é lugar, em todas as brechas, enfim, em todas as frestas, em todas as brechas, né? Assim, o esporte é um fenômeno total, é impressionante como ele está em tudo, né? Assim, por vezes ele não recebe a devida atenção porque as pessoas não encaram ele com a seriedade que ele merece, né? Assim, então é um dos fenômenos mais presentes na vida de todas as pessoas do mundo e por vezes na universidade ou na política pública ele nem sempre recebe essa devida atenção, assim. Então eu acabei fazendo um pouco, eu continuo fazendo isso, né? Essa coisa de buscar a presença do esporte nos mais diferentes cenários. Mas lá nos estudos culturais, isso foi legal também, porque nessa época eu estava mais envolvido com as discussões sobre teoria do lazer, sobre os conceitos de lazer, né? Que foi um tema que eu acabei me dedicando durante algum tempo e acabou saindo alguns livros, né? Entre os quais um que eu escrevi com o Edmundo, Introdução ao Lazer, que acabou tendo um sucesso bacana, assim, né? Porque ele funciona como um livro didático, assim, que muita gente pode usar, né? Assim. Mas isso acabou, essa relação com os estudos culturais acabou um pouco sendo importante na linha de trabalho do grupo de pesquisa que eu coordenava naquele momento, né? Que era Ânima, Lazer e Estudos Culturais, e também num debate que eu participei bastante ativamente, que foi o debate da animação cultural, né? Então, durante muito tempo, eu acabei tendo um pouco esses dois caminhos que estavam em paralelo, né? Eu fazia trabalho de história e fazia trabalhos mais da teoria do lazer, os trabalhos ligados à animação cultural, né? Assim. Aí, a partir de um determinado momento, ficou difícil dar conta desses dois caminhos, assim, né? Assim, eu achava que tinha que assumir um caminho para tentar me aprofundar nisso. Nesse momento, eu já estava no programa de História, porque aí acabou que, mesmo não formado em História, no ano de 2004 ou 2005, eu não me lembro bem, eu fui convidado para participar de um programa de História que estava abrindo na FRJ, né, o Instituto, hoje o Instituto de História, mas na época era parte do IFIX, tinha um programa de história que tem até hoje, mais antigo, chamado Programa de Pós-Graduação em História Social, e um grupo estava abrindo um novo programa chamado Programa de Pós-Graduação em História Comparada. Então, eu acabei entrando, logo tinha recém sido criado esse programa tinha uma abertura maior para outros temas, para gente de outras áreas que não a história, e aí eu acabei, logo em 2006, eu criei o grupo de pesquisa que a gente tem até hoje, o Esporte, Laboratório de História do Esporte e do Lazer, e aí eu acabei fazendo uma opção por me centrar mais na história, mas passar a lançar um olhar para a história do entretenimento também, né? Então, não só para a história do esporte, mas também para a história do lazer, a história da diversão, a história do entretenimento. Mais à frente, eu até acabei escrevendo alguma coisa sobre essa ideia de diversão, quanto conceito nativo, né? Que acabou também tendo alguma circulação. Então, foi um pouco isso, né? Os livros eles foram sendo fruto dessa indisciplina, assim, né? Eu fui meio que fazendo o que eu estava a fim de fazer, sem nenhuma grande programação, assim, né? Então, as coisas me interessavam, eu começava a estudar, começava a fazer pesquisa, enfim, aí depois fazia alguma formação, frequentava, e acho que é um pouco até hoje assim, né? Hoje eu estou mais envolvido com esse debate da geografia, que está bem bacana, assim. Eu até ouvi que um dos seus trabalhos mais recentes está sendo sobre as experiências dos clubes dos subúrbios cariocas. Então, na primeira metade do século XX. Pode nos falar um pouquinho sobre esse assunto, sobre a interface, então, desse conhecimento dos subúrbios com as políticas públicas? O que isso pode contribuir para a cidade do Rio de Janeiro? O que avançou nesse aspecto a partir do momento que tu iniciou esse trabalho? Legal, Regiane. Eu sempre fui muito fascinado por clube. Eu acho que clube é uma das
uma das grandes criações do cenário da modernidade, né? Uma criação um pouco que se deu no Reino Unido, né? Notadamente em Londres, na Inglaterra, no século XVIII, e aquilo ali acabou se constituindo em um elemento fundamental para a organização da sociedade que estava sendo construída a partir de então, isso que a gente chama aí de sociedade moderna, né? Assim, o clube ele acaba sendo meio que um espaço intermediário entre o público e o privado, né? Ele é privado, mas ele é privado de um grupo, né? Assim. E se a gente olha todo o decorrer do século, na segunda metade de 18, 19 e 20, ele é marcado pela organização de clubes de natureza diferenciada, né? Desde clubes como que eu estou estudando, clubes esportivos, ou clubes recreativos, ou clubes de dança, mas também clubes políticos, clubes de literatura, clubes de beneficentes, né? Assim, então, eu acho que estudar clube é sempre lançar um olhar para a dinâmica de organização societária nos últimos séculos. Mas eu era também fascinado por clube, porque eu vivi um momento no Rio de Janeiro que ainda havia muitos clubes. Como eu te falei, eu sou nascido e criado no subúrbio do Rio de Janeiro, né? Assim, quer dizer, na verdade, os meus 51 anos, 25 eu vivi no subúrbio do Rio de Janeiro, né? Então, quer dizer, quase tanto tempo quando eu estou fora do subúrbio, né? A gente aqui no Rio diz que é fácil sair do subúrbio, difícil tirar o subúrbio de si, né? Assim, porque a experiência suburbana ela é uma experiência muito marcante, assim, né? Vivi num tempo do subúrbio que é diferente desse tempo do subúrbio de hoje, né? Era menos conflagrado, menos violento, né? Um pouco mais ordenado, e eu vivi a vida toda marcado pela presença dos clubes no meu cotidiano. Para além das questões teóricas e históricas, isso fez parte da minha experiência de vida. A gente ia para o clube para tudo, a gente ia para o clube para jogar, mas a gente ia para o clube para dançar, a gente ia para o clube para se divertir, os bailes eram no clube, a reunião de associações de moradores era no clube, e o clube, então, ele era uma entidade, uma instituição fundamental para o subúrbio do Rio de Janeiro, em função de uma série de desdobramentos do próprio processo de urbanização, né? A gente vê um pouco a decadência dos clubes. Né? Os clubes começam, isso não é só no Rio de Janeiro, em várias cidades, os clubes começam a fechar as portas, né? Assim, tem algumas explicações para isso, né? Uma é uma tendência de privatização das experiências de lazer, quer dizer, pessoas ficam cada vez mais em casa nas suas experiências de lazer e saem menos, né? Assim. Outra os problemas de natureza econômica, né? Assim, quer dizer, quando vai aumentando a dificuldade econômica, as pessoas cortam logo aquilo que enfim, aquilo que não é central, e o clube acaba não sendo central para as pessoas, né? Assim, a terceira o surgimento do que a gente chama de enclaves fortificados, né? Então, quer dizer, a ideia dos condomínios, né? Então, hoje as pessoas moram... Isso era antigamente uma realidade de classe alta, depois virou de classe média, e hoje mesmo alguns conjuntos populares, dentro do próprio condomínio, você tem tudo, né? Você tem um campo de futebol, você tem uma piscina, então as pessoas saem menos para os clubes, né? Assim, e a mesma especulação imobiliária, né? Os clubes ficaram muito atrativos para uma cidade que precisava crescer e construir cada vez mais prédios, cada vez mais, enfim, edificações, né? Assim, então, eu também fui vendo aí a decadência. Antes de estudar isso, eu tinha uma experiência de cidade que permitia verificar e ver a decadência desses clubes, né? Assim, então, já há alguns anos, já há uns 3 anos, eu resolvi fazer esse projeto, assim, um projeto que me é muito querido, porque talvez seja o meu projeto mais profundo existencial, assim, né? Tem a ver um pouco com a minha vida, com a minha experiência de vida na cidade do Rio de Janeiro, né? Assim, alguém que nasceu na cidade do Rio de Janeiro, né? Que hoje mora em Niterói, né? E tem hoje o coração dividido, né? Então, sempre brinco que amor nem sempre é para dividir, amor pode ser para partilhar e pode ser para somar. Então, hoje eu tenho hoje uma paixão profunda por Niterói também, e isso não diminuiu em nada a minha paixão pelo Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi e continua sendo minha paixão de vida, né? Eu adoro essa cidade, eu conheço essa cidade ponta a ponta, né? Eu vivi nessa cidade a vida inteira, eu tenho a cara e o jeito dessa cidade, né? Dessas 2 cidades hoje, e aí um pouco esse projeto tem um pouco a ver de alguém que transitou por essa cidade, né? Assim, que veio do subúrbio
e que vem trilhando todo o caminho do trem, que depois mora na Zona Sul, que depois volta a morar perto do centro, como é a minha casa lá no Rio, no Catete, né? E eu queria, então, um pouco lançar um olhar que também fosse um olhar sentimental, não só um olhar do historiador, para essa cidade que mudara tanto e mudara a forma de estabelecer as suas relações, né? Assim, então, por isso que esse projeto é para tentar estudar como é que os clubes do subúrbio eles foram agências fundamentais na conformação de uma identidade suburbana, né? Assim, isso no Rio de Janeiro é muito forte. Em várias cidades há isso, mas no Rio de Janeiro talvez seja uma das cidades do Brasil onde há mais claro e forte essa oposição quase entre urbano e suburbano. Por motivos históricos, né? Assim, um pouco porque o subúrbio foi concebido como espaço, né, do descaso para a manutenção da ideia de cidade maravilhosa, né, que é aquela que se organiza no centro, né, e na Zona Sul. Né? Então, a gente formula um projeto excludente de cidade, onde todos os bens estão destinados àqueles que moram numa região e aos que estão fora daquela região, que é a grande maioria da cidade, não tem acesso às mesmas oportunidades, aos mesmos bens, aos mesmos investimentos que aqueles privilegiados. Esse grupo que está à margem, né, mas não está na margem, mas não à margem, também tabulou iniciativas para, de alguma forma, reivindicar a participação no concerto citadino, né, e esse conjunto de iniciativas acabou também por gerar um discurso próprio, uma forma de ser próprio, né, assim, uma forma de se portar uma identidade suburbana. No meu projeto, eu procuro um pouco, então, entender como é que os clubes participaram desse cenário, né? Quer dizer, assim, como é que os clubes foram agentes na produção do espaço, né? Assim, né? Eles ajudam a configurar um determinado perfil de bairro e um perfil de subúrbio do Rio de Janeiro, além de se constituírem em uma célula política fundamental para esses bairros e para essa região, né? Assim, então, como é que os clubes, eles, apesar de serem esportivos, ao redor dele girava todo um conjunto de iniciativas daquela elite local, das camadas populares, dos grupos políticos, das reivindicações específicas, né? Assim, e isso de alguma forma se dava também a partir do confronto entre o que havia nessa região central, nessa região urbana, né? Então, é um projeto de história do lazer, né? Assim, uma história do esporte, mas história do lazer, né? Assim, que dialoga profundamente, que tenta lançar um olhar multidisciplinar sobre a experiência da cidade, né? Assim, eles têm muito lazer esportivo, não é? Historicamente. E essa questão desses clubes, eles foram se extinguindo, existe alguns ainda resistentes. Como é que, numericamente, se observa essa realidade dos clubes nos subúrbios? Ainda existem alguns resistentes, né? Mas eles são muito poucos em relação ao que era. Antigamente era muito comum, em todos os bairros do Rio de Janeiro, você ter 2, 3 clubes. Hoje em dia, uma série de bairros do Rio de Janeiro não tem mais clube, e os clubes poucos que ficaram ainda têm uma vida ativa, mas que está longe do que era antigamente, né? Assim, é difícil manter um clube quando você tem dificuldade de mobilizar a base societária, né? Assim, porque senão como é que o clube vai existir? Ele precisa de alguém que pague a mensalidade para que ele possa pagar o IPTU, para que ele possa organizar as atividades, né? Assim, os clubes, né, durante algum tempo se mantiveram, e alguns, né, se mantêm alugando suas instalações para bailes, para festas, né? E isso acabou sendo importante no subúrbio do Rio de Janeiro, porque, por exemplo, um movimento importantíssimo do Rio de Janeiro que se chama Movimento Black Rio, que ele é até anterior ao movimento de São Paulo, que é o primeiro movimento de organização da juventude negra, né, para reivindicar respeito, para cultuar determinados valores próprios. Ele tem os clubes como espaço de ocorrência, né? Assim, mas no decorrer do tempo isso não é suficiente para manter os clubes, né? Então eles acabam hoje, um pouco os que existem, ficando como fósseis, né? Assim, como lembranças de um tempo em que as pessoas se organizavam não em casa, não no condomínio, mas se organizavam na rua. Os clubes passam a mesma coisa que passam os sindicatos, que passam os movimentos políticos em geral, né? É difícil ter
essa base societária, né? Quem lembra dos movimentos sindicais do passado, né, que foram fundamentais? A gente, né, elegeu um presidente 3 vezes que vinha desse movimento, né? Eles contam umas histórias, às vezes, altamente positivas. A gente vê nos clubes desenvolver muitos esportes, saírem muitos atletas, referência, seleções, tudo, mas também conta uma história de um Brasil que a gente não aprecia tanto. Eu me lembro da minha cidade natal, quando eu era pequeno, me surpreendeu muito, porque existiu o Clube dos Negros, e os demais clubes, os negros não podiam acessar. Então, uma coisa que a gente, enquanto criança, não conseguia entender. E agora, ainda hoje, vendo essas questões racistas, ver o quanto isso permanece em uma parcela da população. Né? Verdade. A gente teve também muito isso em São Paulo, no Rio de Janeiro. Teve também, mas não tanto. Porque é isso, o clube ele é a expressão da organização societária naquilo que ela tem de melhor e pior. Né? Então, assim, ele é uma expressão de um determinado tempo, né? Assim, que eu acho que a gente podia retomar com um pouco mais de cuidado do poder público. Né? Vou te dar um exemplo, assim, e você sabe bem, pelo tempo que a experiência que você teve de gestora nos mais diferentes níveis aqui no país. A construção de um equipamento esportivo é algo não só caro, mas é algo que impacta durante muitos anos a gestão, o orçamento da gestão. Né? Quer dizer, não adianta você construir um equipamento esportivo sem você pensar que ele vai ter um enorme custo para manutenção e de animação. Né? Não adianta pensar o equipamento esportivo sem pensar na manutenção. Então, por vezes, eu vejo o poder público construindo equipamentos, quando a gente tem um clube que está ali, que já tem tudo pronto, né? E aquilo ali absolutamente abandonado. Né? Então, você constrói uma Vila Olímpica do lado de um clube que está ali fechado, está ali com dificuldade de manutenção. Então, a gente poderia pensar uma política pública, né? Esses clubes podem funcionar, eles podem ser reabilitados pelo poder público, né? Para tentar retomar uma certa esfera de sociabilidade nesses bairros que estão aí, enfim, que são absolutamente, às vezes, carentes de equipamento. Né? Então, tem bairros do Rio de Janeiro que não tem piscina nenhuma, e tem um clube com a piscina fechada ali, porque não tem condições de manutenção. Né? Então, ao invés de construir a piscina nova, a gente poderia partir, né, de uma análise de quais equipamentos são esses que estão abandonados, né, e quais equipamentos que o poder público pode trabalhar em conjunto para reabilitar e oferecer à população, e oferecer à população uma nova expectativa de sociabilidade, a sociabilidade clubista. Né? Assim, então, os clubes, no meu modo de ver, são um patrimônio da cidade. Fazem parte da história da cidade. Né? Assim, e eles podem ainda ser úteis à cidade se a gente conseguir imbricar o poder público nessa perspectiva que a gente há tantos anos defende, de espraiamento do oferecimento de alternativas. Né? Assim, que uma política pública de esporte e lazer não seja só uma política de eventos, né? Mas seja uma política de iniciativas cotidianas que atinja o grande conjunto da população. Né? Assim, então, eu vejo assim, uma enorme valia, um enorme potencial, uma enorme possibilidade que a gente teria de reabilitar essa experiência clubista, no caso de uma cidade como o Rio de Janeiro. Eu acho que em todo o Brasil, em todas as cidades, cumpriria um papel bem importante, e esse diálogo com os gestores se faz necessário, e embasado em algumas pesquisas e estudos científicos, certamente são mais sedutores. Né? Agora, mudando um pouquinho, saindo da questão dos clubes, nós estamos agora, nos últimos anos, vivendo pandemia, pós-pandemia e, quiçá, uma nova pandemia, né? Como é que a universidade, como é que a pesquisa se comportaram, sofreram as consequências desse período que ninguém estava preparado? Jana, eu acho que a gente sofreu mais foi por causa do pandemônio, né? Porque a pandemia foi braba, mas pandemia com pandemônio, a gente foram 4 anos, 4 anos e mais os 2 anos anteriores do governo Temer foram anos tenebrosos no que se refere para a universidade e para a pesquisa. Né? Assim, eu acho, na minha avaliação, que a gente conseguiu suportar, porque também quem faz pesquisa, quem trabalha na educação nesse país, tem um couro duro que já aprendeu de muitos anos de dificuldade. Né? Mas eu acho que os anos do governo Lula e do governo Dilma, principalmente do governo Lula, acabaram criando um lastro para a gente,
né, que permitiu que a gente segurasse a onda nesses últimos anos que foram pavorosos, né? Foram anos de corte de investimento em ciência, foram anos de perseguição para alguns colegas, foram anos de agressão, anos de obscurantismo, né? Anos de obscurantismo. Obviamente, todos nós da educação e da ciência, assim como os colegas da cultura, né, acabamos tornados como inimigos públicos de uma ordem completamente louca que se instituiu nesse país e que a gente espera, né, assim, que esteja começando a acabar daqui para frente, né? Assim, acho que a pandemia ela acabou, de alguma maneira, tendo uma importância. Lógico, ninguém queria pandemia, ninguém queria isso, mas, de alguma maneira, pelo menos para um conjunto da população, ficou claro quanto que a ciência e a universidade é importante, né, o quanto o serviço público de saúde, como o SUS, é fundamental, né, assim. Agora, isso para um conjunto da população, né, para um conjunto da população que está alinhado com esses discursos obscurantistas, nem isso é capaz de fazer essas pessoas entenderem a importância da ciência, da arte, da cultura, da educação, né? Assim, agora, foram anos pavorosos, né? Assim, foram anos pavorosos. Eu acho que, no meu caso, como trabalho com pesquisa de humanas, e já tinha um estofo muito grande, o impacto foi menor no que se refere ao equipamento e ao procedimento, mas para os colegas que são de áreas tecnológicas, de saúde, que necessitam de equipamento, colegas que são muito valorosos, foram anos terríveis, a ponto de que a gente perdeu um monte de cérebros, um monte de colegas foram trabalhar em outros países, porque eles não aguentavam mais isso que a gente estava vivendo nesse país, e não há como condenar esses colegas, né, assim, porque enquanto aqui a gente estava sendo agredido, né, enfim, atacado e sem receber recursos, alguns desses colegas estavam sendo convidados pelas melhores universidades do Brasil para, com toda sorte de bons recursos e confortos, desenvolver as suas investigações, que, em última instância, não são só para o Brasil, mas são para a humanidade como um todo. Vamos aguardar o que virá daqui para frente. Esperamos com otimismo, né? Diz uma coisa, Vitor, como é que anda as tuas relações internacionais? A gente teve a oportunidade também de participar de alguns eventos ibero-americanos. Eu me lembro que um foi, acho que, na Colômbia. Como é que, passados esses anos todos que a gente se distanciou, me conta um pouco das tuas relações internacionais. Regiane, essa foi uma coisa muito bacana que aconteceu na minha vida, né? Eu tive a possibilidade de compartilhar, de desfrutar com muitos colegas da América do Sul, né? Do Uruguai, da Argentina, da Colômbia, e com colegas de Portugal e do continente africano, com Portugal, Espanha, do continente africano. Nesse momento, eu mantenho ainda contato com todos eles, né? Assim, antes da pandemia, cheguei aí algumas vezes, por exemplo, no Uruguai, porque eu estou orientando, eles estão com um programa de doutorado, o primeiro programa de doutorado do Uruguai, na Universidade de La República, né? E aí eu estou orientando um colega na história, curiosamente, não na educação física, né? Mas mantenho contato muito estava mantendo, antes da pandemia, contato muito com os colegas de educação física, porque eles têm um mestrado lá em educação física, então eles acabaram me chamando também para trabalhar, para dar uma disciplina lá, né? Assim, tenho um contato mais distante hoje com os colegas da Colômbia, com quem eu trabalhei muito, 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 notadamente com o pessoal da Universidade de Antioquia. E, mais fortemente, eu mantenho contato com os colegas de Portugal, porque eu continuo com o projeto do esporte nos países africanos. Continuo lá estudando Cabo Verde e Guiné, agora estou fazendo um trabalho... O meu último trabalho grande foi sobre cinema em Cabo Verde, mas não a produção cinematográfica, mas sim o consumo cinematográfico, né? A minha questão era... como é que se deu no decorrer da história o consumo cinematográfico, e quando, depois que chega a independência, como é que isso muda em função de uma nova inflexão política, e eu acabei escrevendo algumas coisas sobre isso, e agora estou escrevendo também sobre cinema na Guiné-Bissau, né, mas no tempo que também era Guiné Portuguesa, o tempo colonial, e agora também
no tempo pós-colonial, né? Então, esse ano eu tive a possibilidade de passar um mês lá em Portugal, fazendo uma série de pesquisas, foi muito bacana, assim, né? Mas eu acho que, em linhas gerais, Rio de Janeiro, eu estou meio caiçara aqui em Niterói, estou meio gostando aqui de ficar mais quietinho no meu canto, e eu tenho viajado muito pouco, eu tenho saído muito pouco, eu tenho ficado mais quietinho aqui fazendo os meus livros e fazendo minhas pesquisas. Mas certamente os teus livros estão circulando bastante, né, Vitor? Nós estávamos falando sobre os tempos difíceis que a gente teve na política e agora passadas as eleições. Quais são as expectativas que tu, enquanto cidadão, Vitor, tem com relação às mudanças que vão advir agora, a partir de 1º de janeiro, tanto para, né, a sociedade quanto para a universidade, para a pesquisa? O que tu está esperando no novo ano de 2023? Regina, eu acho que a primeira coisa já está acontecendo, que é a gente poder respirar, né? Acho que a partir da eleição do Lula, embora a gente tenha que ficar o tempo inteiro sobressaltado por esse bando de maluco, fazendo um bando de maluquice no país, né? Assim, por vezes alimentado por um bando de outros que estão no poder público ainda, a gente, pelo menos, pode respirar um pouco mais como a gente não respirava há 4 anos, né? Assim, quer dizer, existe algum grau de normalidade voltando a ocorrer, né? Assim, algum grau de democracia voltando a ocorrer, um grau de respeito à diversidade, respeito ao outro, respeito à educação, à cultura, à ciência, à arte. Então, eu acho que o que a gente vai esperar, que a gente pode esperar nesse primeiro momento do novo governo é que as coisas voltem para o seu lugar, de onde nunca deviam ter saído, que a gente recupere efetivamente a ordem democrática nesse país, né, e que a gente possa ter, no mínimo, razoabilidade na condução das políticas públicas, na condução dos destinos do país. Agora, acho que a gente vai ter que ter paciência. Será um primeiro momento muito difícil, a gente sabe que o Estado brasileiro foi absolutamente destruído, né? Ele foi destruído nesses 4 anos, talvez nesses 6 anos, mas nesses 4 anos mais ainda, né? Assim, o governo Lula vai ter uma grande responsabilidade em reconduzir esse processo, eleito por uma frente ampla, que foi a melhor coisa que o governo, que a candidatura do Lula podia ter feito, né? Assim, e ainda num cenário muito conflagrado. Né? Então, a gente tem que ter muita paciência para entender que não vai ser fácil. Né? Assim, quando a gente foi eleito pela primeira vez, a gente pegou o governo da mão do Fernando Henrique Cardoso, que hoje a gente vê o luxo que foi aquilo. Né? Como foi um luxo, né, ter tido um presidente como Fernando Henrique Cardoso, por mais que a gente tenha discordâncias políticas, né, mas como foi importante para a democracia brasileira ter um presidente como Fernando Henrique Cardoso, que passou a faixa para o Lula, assim, que trabalhou na transição, né, de forma absolutamente transparente, inclusive criou uma legislação que hoje é que nos permite ter algum grau de transição nessa loucura que a gente está vivendo. Né? Então, o cenário não é esse, né? O cenário é completamente diferente, e eu acho que ainda serão tempos difíceis, mas pelo menos tempos de maior esperança, tempos enfim, em que a gente volte a ter o desejo de efetivamente trabalhar para esse país, em que a gente possa um pouco respirar, né, e cumprir a função social, nós que somos funcionários públicos, né, assim, para a qual a gente foi contratado, né, assim, eu já estou com 25 anos de universidade, né, assim, tenho muito orgulho, muita felicidade de ser funcionário público. Então, serão tempos de esperança, de alguma melhoria, mas ainda de muita luta e de muita dificuldade. Mas pelo menos a esperança voltou, não é? Sem medo de ser feliz. Vitor, nós já estamos nos encaminhando para o final do nosso programa, e eu sempre faço um bate-pronto. Esporte. A mais fascinante invenção humana. Lazer. A coisa mais importante da vida do indivíduo. História. A coisa mais incrível da minha vida, do mundo, de tudo. Sem história não tem nada. Pesquisa. Uma paixão, uma necessidade, algo fundamental para o futuro de um país. Por último, políticas públicas. A coisa mais importante para fazer com que
o cidadão tem acesso a tudo aquilo que ele merece, a tudo aquilo que ele necessita, a tudo aquilo que é fundamental para que a gente possa construir uma sociedade efetivamente justa, igualitária, de oportunidades, sem preconceitos, sem nenhum tipo de estigma. Querido Vitor, muito, muito obrigado por ter disponibilizado o teu tempo para conversar aqui com o nosso pessoal do Pod Esporte Lazer. Então, eu quero agradecer a tua presença e deixo contigo as palavras finais. Obrigado, Rejane. Foi um prazer enorme, um prazer te rever, lembrar dos bons tempos onde nós estivemos juntos em tantas iniciativas bacanas e trabalhamos juntos em tantas coisas bacanas. Um prazer enorme, ainda mais te encontrar nesse momento em que a gente volta a celebrar a esperança, volta a celebrar o futuro, volta a respirar, volta a sonhar, né? Volta a desejar que esse país, efetivamente, um país tão rico, efetivamente possa ser algo que atenda a todos os cidadãos e cidadãs, né? Assim, que definitivamente caminhe para acabar com qualquer tipo de exclusão e qualquer tipo de violência. Então, uma felicidade grande. Obrigado pelo convite, um prazer. Obrigado, querido, e até a próxima. Até a próxima.